Até chegar no topo, você vai ser ridicularizado, criticado e humilhado. As pessoas vão te julgar de todas as formas possíveis. O que você deve fazer? Ignorar todos eles. Se você quer viver uma vida de prosperidade, você precisa do quê? Prosperidade exige de você uma vida de princípios. Seus sonhos serão realizados, os teus desejos serão concretizados e as suas necessidades, todas elas, serão supridas. Só que essa é a promessa. E o que é uma promessa? Uma promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Mas para uma promessa acontecer, um princípio precisa ser vivido por você. A promessa é para todos, mas nem todos vivem a promessa, acessam a promessa, recebem a promessa, porque não cumprem os princípios. E qual é o princípio que está aqui? Ter fome, desejar ardentemente. E eu vou te ensinar a ter fome. Feliz é aquele que deseja ardentemente, e a consequência é que todas as suas necessidades serão supridas, todos os seus sonhos realizados e todos os desejos concretizados. Você só precisa desejar ardentemente. Então, o que é desejar ardentemente? Anota aí, número 1, uma única coisa. Desejar ardentemente é dar ao seu cérebro uma única opção. Ou eu dou certo, ou eu dou certo. Não dê ao seu cérebro a possibilidade de dar errado, porque diante de duas possibilidades, o seu cérebro vai escolher aquela de menor esforço. O nosso cérebro foi programado por Deus. Quer você queira ou não, o nosso Deus é o mesmo. Tem gente aqui que não é cristão, mas o nosso Deus é o mesmo, o Criador é único, o meu cérebro é igualzinho ao seu. Cognitivamente nós somos iguais e o nosso cérebro foi programado para preservar energia a qualquer custo. Então, diante de duas possibilidades, o cérebro tende a escolher aquela que exige menor esforço. Agora imagine você querendo vencer na vida e você encontra um grande desafio. Seu cérebro vai fazer de tudo para você voltar para a fase anterior e não enfrentar o desafio. E se você der ao seu cérebro a opção de voltar, ele vai escolher voltar. Desejar ardentemente é dar ao cérebro quantas opções? Uma, casar e permanecer casado. Qual é a outra opção? Não tem. Amar os filhos incondicionalmente. Qual é a outra opção? Não tem. Viver na terra meus melhores dias. Qual é a outra opção? Não tem. E se eu der para o meu cérebro uma outra opção, ele vai escolher. E se ele escolher, ele vai escolher aquela de menor esforço. Diante de uma adversidade, o cérebro olha para aquilo e diz assim: peraí, não dá, eu não vou. Por quê? Por que eu não vou? Porque vai gastar muita energia. Anota uma coisa que eu vou te falar: as pessoas desistem porque elas perdem a fé. Tem gente tirando a vida por aí? Tem. Imagine, você tem um projeto de vida, talvez passar no vestibular, talvez passar num concurso público, arrumar um emprego. É um desafio. E você um dia acreditou nesse desafio. O que você faz? Você gasta energia. E o seu cérebro só vai gastar energia naquilo que faz sentido para você. Isso é fato, isso é científico. Só que na medida em que você começa a gastar energia naquilo, algumas coisas fogem ao seu controle, alguns eventos que a gente chama de eventos de injustiça. Você não tem controle sobre o que vão falar de você. Você não tem controle sobre o que vão pensar de você. A propósito, nesse exato momento tem alguém falando mal de você, sabe? Eu não tenho controle sobre isso. Ei, e quando falam mal de você, eles estão falando mais deles do que de você. Porque você só fala daquilo que você carrega. Simples assim. Mas estão me criticando. Não, eles estão externando a dor que eles carregam. É só isso e mais nada. Só que ao longo da jornada você pode ser ferido emocionalmente. E aí, o que acontece com essa ferida é que você perde o sentido naquele objetivo. Agora, quando o sentido que você dava para o objetivo que um dia você acreditou que poderia ser alcançado por você, diminui a sua vontade de entrar em ação, porque o cérebro só foi programado para entrar em ação naquilo que você dá sentido. Só que você perdeu o sentido naquele projeto. E mesmo assim você desiste. Seu cérebro vai tentar fazer você parar. E sabe qual é a primeira tentativa para fazer você parar? Cansaço. Do nada. Você se sente cansado. Nada é do nada. Só que parece que veio do
Do nada. Então, você está caminhando em direção àquele projeto, você um dia acreditou naquele projeto, mas alguém falou mal de você, alguém te ofendeu, alguém te humilhou, alguém fez você não acreditar que aquilo não fazia mais sentido. Você foi injustiçado ao longo da jornada. Você perdeu a fé naquele projeto, mas continua lutando por ele. Seu cérebro diz, ei, a gente não vai gastar energia naquilo que a gente não acredita, então vamos parar. Mas ele tenta fazer você parar, e a primeira tentativa é cansaço. Mas você resiste bravamente. O cérebro vai para a segunda tentativa para fazer você parar. Você está percebendo que não é o diabo, não? É o seu cérebro que ficou ouvindo coisa que não precisava ouvir. Você permaneceu, ele foi para a segunda tentativa. Dores físicas. Começa a doer lombar, ombro, pescoço. Uma dor que parece que vem do nada. Nada é do nada. Seu cérebro tentou fazer você parar, mandando para você cansaço. Depois ele mandou dores físicas. Não deu certo. Você continuou resistindo. Ele mandou distração. Agora você está distraído, não consegue mais se concentrar, não consegue mais focar naquele projeto. Aí ele foi para a quarta tentativa. Dores emocionais. Depressão, ansiedade, estresse, síndromes e várias outras. Tudo porque você perdeu a fé, porque deu ouvidos àqueles que te acusam. Não deu ao seu cérebro a chance de perder a fé no projeto que você começou. Sabe por quê? Porque se você perder a fé, você vai desistir, o seu cérebro foi programado para isso. Então o que você tem que fazer? Renovar a fé. Voltar a acreditar. Dando ao seu cérebro a chance de acreditar de que aquele futuro realmente faz sentido para você. Por quê? Porque o cérebro acredita na história que você conta para ele. Acredita. O cérebro acredita na história que você conta para ele. Acredita ainda mais na história contada por pessoas que você tem intimidade. Então não deixe o cérebro contar uma história diferente daquela que eu acabei de falar. Ou você vence, ou você vence. Não dê ao seu cérebro uma opção que é diferente daquela que Deus deu para você. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Desejar ardentemente é não considerar uma possibilidade que não deve existir. Talvez você está seguindo alguém que está trazendo para você possibilidades que não deveriam existir para você. Desejar ardentemente é manter o sentido, manter a fé. Desejar ardentemente é dar ao seu cérebro quantas opções? Uma opção. Terceiro, celebrar suas vitórias. Quando você está diante de um desafio, olha que coisa louca, gente. Deus fez de maneira perfeita. Quando você está diante de um desafio, o seu cérebro precisa dar significado para esse desafio. E para você se sentir legítimo de vencer esse desafio, seu cérebro faz uma viagem instantânea ao seu passado e busca histórias do seu passado. E se ele não encontrar histórias de vitória no seu passado, você não se sente legítimo para vencer esse desafio. Em cada fase da nossa vida, um novo desafio é proposto. E esse desafio, se você está avançando, ele tem que necessariamente ser maior do que o desafio da fase anterior. Se os seus desafios são exatamente os mesmos há muito tempo, é sinal de que você não muda de fase. Você não pode exigir uma vida de 100 desafios. Você tem que falar, Deus, qual é o próximo desafio? Só que é o seguinte, o cérebro só reconhece a vitória se ela for celebrada. Você tem que celebrar. Tem que fazer festa. Pois é, celebrar exige de você os recursos que você tem. Márcio, eu não tenho dinheiro nenhum para celebrar. Celebra fazendo um miojo gourmet. Se vira. Celebrar não vai exigir de você mais recursos. Vai exigir só o que você tem. Deus é tão poderoso que um dos neurotransmissores que são produzidos no seu cérebro quando você realiza sonho é um neurotransmissor chamado dopamina. Você sabia que dopamina tem um efeito semelhante a uma droga chamada êxtase? Deus fez de forma natural e o diabo foi lá e tentou fazer de forma sintética. Só que a dopamina não é produzida pelo tamanho do sonho que você realiza. A dopamina é produzida pela intensidade que você desejou aquele sonho. Você não entendeu? Dá para explodir em dopamina realizando um sonho pequeno, desde que você deseje esse sonho. Você não precisa de muito, mas você pode ter muito. E enquanto você não tem o muito, celebra do seu jeito, do seu jeito. Porque uma vitória que não é celebrada não é reconhecida. E quando você está diante de um desafio, se você não tiver uma memória de uma vitória do passado, você não se sente legítimo para vencer aquele desafio. Então, se você está diante de um desafio
e não se sente legítima porque o seu cérebro não está reconhecendo vitórias do passado. Desejar ardentemente é dar ao cérebro quantas opções? Ou você dá certo, ou dá certo. O que você tem desejado ardentemente? O cérebro acredita na história que a gente conta para ele. Por que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres, e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão. Você decide ter sucesso. Você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. Você não é aquilo que você vê em torno de você, na sua casa. Você não é o sapato que você tem, nem o carro que você tem. Você é muito maior do que isso. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Sempre que você fraqueja, a mediocridade se aposta de você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. Se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar das pessoas. Existe sempre uma segunda intenção. Se você acha que a vida é um jogo, você está sempre apostando. Você não tem estratégia, é um jogo, você está apostando. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você está sempre se abrindo para conhecer pessoas novas. A emoção, ela é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada, inadequada para um determinado momento, você age errado para aquele momento. Quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador para uma determinada situação, você age da maneira adequada. Não interessa o que você vê em volta de você, se é a roupa ruim, se é a parede rachada, se é o carro que não pega. Não interessa. A grandeza está dentro de você, não está fora de você. E se você for grande aqui dentro, dentro do seu coração, tudo ao redor vai ficar enorme, vai ficar gigante. Que não deixem que a mediocridade, aquela gosma, aquela coisa que está sempre perto de você, querendo se apoderar de você, você não deixe que nunca ela te pegue, porque você manda nela, você mantém ela distante de você. Mas se você fraquejar, ela vai se apoderar de você, ela vai tomar conta de você, e você vai ficar fraco, você vai ficar mole, você vai ficar desesperançoso, você vai falar mal da vida, vai falar mal dos outros. Se coloca nas situações de desconforto. A tua zona de conforto tem que ser a tua zona de descanso, não de permanência. Você volta para lá, 10% do tempo descansa, não é desistir, é descansar. Aí depois você volta para a zona de desafio, para você crescer, para você realmente
aumentar o seu domínio sobre o mundo. O homem toma como os limites do mundo o seu próprio campo de visão. Ele acha que o que ele vê é o mundo. O mundo é muito maior do que isso. Começa a enxergar com os olhos de dentro. Começa a ouvir com os ouvidos de dentro. Não com os olhos de fora ou com os ouvidos de fora. É a visão interna que direciona você. A visão externa só diz onde você está. Mas isso não é você.